Decorrem este ano as comemorações do bicentenário da abertura da Barra de Aveiro. Amanhã será lançado o livro Porto de Aveiro entre a Terra e o Mar, da autoria de Inês de Amorim. Dia 3 de abril, o dia em que, em 1808, foi reaberto o canal de ligação entre a Ria de Aveiro e o mar. Com esta ação abriram-se novas perspectivas de desenvolvimento e criação de riqueza para toda a região de Aveiro. Vamos conferir com a Andréa Neves a importância e o impacto no desenvolvimento socioeconómico da região 200 anos depois. Andréa. É verdade, estamos nós então situados numa zona que praticamente antes era só a costa e que continuava, ou seja, entre, como tu disseste, a ria e o mar não havia ligação. Essa foi considerada há cerca de 200 anos como uma hipótese realmente confirmada e hoje já ninguém imagina esta zona senão de outra forma. Falaste um livro que vai ser lançado amanhã, eu tenho comigo também para a primeira convidada quem o escreveu, que é também uma tese de estudo sobre toda esta questão. Doutora, o que é que mudou a partir do momento em que se liga uma ria ao mar? Bom, em primeiro lugar, permite finalmente que fixasse a barra, porque há 200 anos foi aqui fixado algo que oscilava cada vez mais para sul. Em segundo lugar, permitiu a circulação das águas numa altura em que já nem se fazia sal, nem se colhia pão, nem se pescava. É essa a noção de um desastre total. De tal forma que quando foi aberta a barra, a exclamação do engenheiro construtor e responsável durante 6 anos por lutas porfiadas nessa tentativa de abertura, declarasse que era, numa forma bíblica, um segundo dia de criação, à imagem do Gênesis tal e qual nós conhecemos. Por conseguinte, foi uma transformação radical e, decididamente, foram mais de 50 anos de porfiadas lutas, de presença de engenheiros de várias nacionalidades que vieram aqui, que procuraram estudar, intervir, desenhar, pintar. E esse, do meu ponto de vista, também é o outro ponto principal, que é o manancial documental que está associado a esse momento, antes e depois, até aos nossos dias. De qualquer das formas, se há mais de 500 anos se abriram as portas para outros mundos, há 200 abriram-se pelo menos umas portas marítimas para outras pescas e também para outro desenvolvimento da região. Sim, quer dizer, há 500 anos esta zona estava envolvida na pesca longínqua, depois interrompeu esse processo, não tanto por causa da falta de barra, mas porque Portugal deixou de ir à pesca do bacalhau longínqua. O que acontece depois disso é que, depois da abertura da barra, vamos ter pelo menos mais 100 anos de consolidação da fundura da barra. E depois vamos ter 100 anos para definir um porto interior. Definitivamente até encontrar uma profundidade que permitisse barcos de maior calado. E aí sim, a pesca do bacalhau volta a ser um retorno extremamente importante e justificativo de uma atividade económica, de estaleiros, de envolvimento, de mão de obra e por aí fora. Portanto, uma dinâmica, claro que depois na década de 50 são as indústrias químicas e por aí fora, até aos nossos dias, não é? Muito bem, assim se começa a história de uma dinâmica e as comemorações de 200 anos, que daqui para o futuro, obviamente, se querem o mais dinâmicos possíveis. José Luís Castro é o Presidente do Conselho de Administração do Porto de Aveiro. Comemoramos 200 anos a pensar no futuro e a pensar em novas obras, que eu sei que estão já previstas, sempre a pensar em melhores condições. Sim, em nome do Conselho de Administração do Porto de Aveiro, queria felicitar a RTP por se associar a nós às comemorações de 200 anos da abertura da barra. Naturalmente que a barra é uma estrutura dinâmica, portanto, e tal como no passado disse a professora Inês Amorim, teve um papel determinante no desenvolvimento desta região, hoje e o Porto de Aveiro necessita efetivamente de obras novas na barra, porque os portos sofrem hoje o efeito da globalização. Aliás, se não houvesse portos, não havia globalização, portanto é o entendimento, algo no passado. E nós, portugueses, que somos os pioneiros da globalização, no século XVI começámos com os descobrimentos, somos os pioneiros da globalização, e efetivamente a globalização passa pelos portos e sente-se nos portos. Naturalmente que o Porto de Aveiro, as empresas que estão aqui sediadas, sentem a necessidade de trazer navios maiores e de calado maior, a barra tem que se adaptar, portanto a barra é sempre um processo dinâmico, portanto nós temos que adaptar a barra às necessidades da navegação que temos.
para tornar o Porto competitivo, e se o Porto for competitivo, naturalmente que o Porto induz competitividade na economia e induz competitividade na região. E é isso que nós temos de fazer. Nós temos previsto, estamos a fazer projetos novos, estudos novos, de forma, primeiro, a minimizar, portanto, os impactos. Isso causa sempre impactos, do ponto de vista ambiental, são sempre impactos, minimizar esses impactos, e, por outro lado, melhorar as condições de navegabilidade da Barra. Estamos a fazer estudos, provavelmente esses estudos serão concluídos ainda durante o corrente ano, para ver se no próximo ano estamos em condições de lançar a tão desejada obra para permitir que venham navios maiores e de maior calado ao Porto de Aveiro. Estes 200 anos são fundamentais quando se celebram, mas, tal como disse, estatizar, parar é que nunca. Não, naturalmente que, tal como nós queremos o Porto e como queremos a região, como queremos a economia da região, o Porto Barra para nós é uma estrutura dinâmica, tal como foi no passado, uma estrutura dinâmica, e também para dizer que, e já agora posso também reafirmar, que o Porto de Aveiro é um porto novo, um porto comercial, é um porto sui generis e diferente também dos outros, foi um porto que nasceu com a pesca do bacalhau, e que é porto comercial há cerca de 30, 40 anos, 50 anos no máximo, é um porto comercial há cerca de 50 anos. Portanto, é um porto com uma idade diferente dos outros portos comerciais e está à procura do seu caminho, do seu percurso, e servir uma economia e servir uma região, que os portos têm essa missão hoje e é um fator determinante no sucesso da nossa economia. E se nós repararmos hoje os investimentos que estão a ser feitos a nível do país, vemos que os grandes investimentos que estão a ser feitos, quer privados, quer públicos, são junto de áreas portuárias e dependem fundamentalmente dos portos, dependem da competitividade dos portos. Muito bem, tornar então também este Porto mais competitivo é uma das missões fundamentais para os próximos anos, agora que se celebram 200 da transformação de toda uma zona. O meu próximo convidado é Pedro Silva, que é o Presidente da Região de Turismo da Rota da Luz. Falávamos há pouco com o Presidente do Conselho de Administração do Porto de navios de maior porte para chegarem aqui a nível do comércio. Penso que também navios de cruzeiro numa marina na Barra é um dos sonhos importantes para a região e para o turismo. Certamente, e começa a ser já realidade. De resto, muito motivado e estimulado pelo o engenheiro José Cacho. De facto, a possibilidade de trazer cruzeiros ganhou agora uma dimensão que até há pouco não era possível, também com as obras que vão permitindo. E já este ano tivemos alguns cruzeiros, poucos ainda, mas estamos a trabalhar com os agentes, os operadores turísticos, para que os navios de cruzeiro, que aqui podem ter um espaço importante para a sua execução do seu trabalho, de facto aqui venham e potenciem aquilo que é uma região, naturalmente uma região de água, uma região que de facto tem esse namoro, como estamos a ver neste sítio fantástico onde estamos, tem esse namoro entre a terra e a água e que marca exatamente aquilo que é a especificidade, a idiosincrasia e a história, como também já podemos ouvir aqui da nossa região. Isso implica também promover ainda mais a região, chamar os turistas para virem não só nos cruzeiros, mas também para algum desporto. Sim, sobretudo a dimensão náutica, sempre a dimensão náutica presente, a dimensão desportiva que está a falar, mas também alguma dimensão histórica e tradicional. Por exemplo, eu citava, para dar alguns exemplos, da importância já que tem para o público em geral e que nos traz visitantes de muitos lugares, nomeadamente do estrangeiro, que é a Regata dos Moliceiros. O Moliceiro é o grande barco, o ícone e agora candidato a Património da Humanidade, e é justamente devido a ele também que este Interland de 500 mil habitantes que estão no entorno da Ria de Aveiro, justamente pela recolha do moliço, os campos agrícolas que proporcionou, de facto, esta ocupação humana, tudo tem a ver com a Ria. Este lado idiosincrático é algo que, do ponto de vista turístico, como dizia bem, vende de facto desta dimensão, que é o turista sair de casa e vai ver aquilo que é diferente, aquilo que tem história, aquilo que relaciona com os outros. E, portanto, a viagem que faz aqui, que é claramente uma viagem náutica, muito náutica, porque essa é a nossa história, é de facto o basilar e a diferença daquilo que marca esta região de turismo e aquilo que marca também a diferença de uma região como esta.